Envelhecimento ativo e qualidade de vida. Como você está envelhecendo? Seria possível envelhecer esbanjando saúde e prevenindo doenças? Comigo hoje, Maria Clara da Silveira, terapeuta ocupacional, graduada pela PUC de Campinas, especialista em saúde pública e também no envelhecimento e saúde do idoso. Então fique ligado no Saúde na TV, que está começando agora. Maria Clara, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje, né? Vamos lá. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer: quem pode ser considerado hoje um indivíduo idoso? Bom, o indivíduo idoso, segundo a Organização Mundial da Saúde, é considerado aquele indivíduo que tem 60 anos nos países em desenvolvimento, por exemplo, aqui no Brasil, e um corte de 65 anos para os países desenvolvidos, né? E considerando que o envelhecimento ele faz parte do processo natural de vida. O que seria o envelhecimento ativo? O envelhecimento ativo, a gente considera, na verdade, ele é uma política de saúde, né? Que ele foi considerado pela Organização Mundial da Saúde em 2002 como uma forma de estabelecer estratégias, né, de proteção, de saúde, de seguridade para as pessoas idosas, para que eles possam ter também a capacidade de atuação, o bem-estar físico, a presença dele na sociedade, né, colocando os saberes todos. É possível prevenir doenças com o envelhecimento ativo? Sim. A gente envelhece conforme a gente vive, né? Então, se a gente partir desse princípio, é muito importante que a gente comece a refletir no nosso estilo de vida, na nossa alimentação, atividade física, a nossa forma de viver, né? Naquilo que a gente acredita, na moradia, no saneamento básico, na nossa família, em tudo aquilo que a gente tem. Então, se a gente consegue estabelecer isso como forma, né, do nosso processo de envelhecimento, naturalmente nós já vamos reduzir em grande número as doenças crônicas que acometem as pessoas idosas. Existe algum desses fatores que mais contribui para a qualidade de vida do idoso, de todos esses que você me citou agora? Alimentação saudável, atividade física, a mudança do estilo de vida, né? O sono, ele favorece. São fatores, né, que influenciam muito para a qualidade de vida do idoso. Sim. Hoje. Okay. E para a melhora das doenças que são comuns. Né? O que é qualidade de vida? Qualidade de vida é pessoal intransferível, né? É tudo aquilo que te causa bem-estar, que gera em você um sentimento de alegria, né? E de sentido de vida. Então, hoje a gente considera a qualidade de vida todo o processo intersetorial, né? Então, a promoção da saúde, os processos, né, de ação social. Então, assim, ele engloba hoje todos os vários aspectos, né, de vida que venham proporcionar uma melhora de integração da vida do idoso na sociedade. A gente pode pensar em qualidade de vida para a gente, né, para o adulto, para a criança e para o ser idoso, né? Então, tudo aquilo que vai promover saúde, né, não é só prevenir, porque a promoção da saúde, ela antecede a prevenção. Qual a diferença entre as duas? Né? A diferença entre as duas? Eu estou prevenindo. Então, eu faço um grupo de educação em saúde para portadores de diabetes. Né? Então, eu posso prevenir que piore a diabetes, as orientações, né, todas que são pertinentes ao processo de desenvolvimento da doença. A promoção da saúde é eu trabalhar com o indivíduo saudável, antes mesmo dele adquirir a doença. Você deve ter vários exemplos lá no seu trabalho, né? Você lembra de algum marcante que você possa nos falar? No nosso trabalho, o que a gente sempre faz é trabalhar todo o aspecto de resgate da alegria de viver, né? De resgate das relações interpessoais e também da estimulação dos hábitos saudáveis. A gente trabalha muito em cima de hábitos saudáveis. A gente entende que a gente deve ver com aquilo que a gente tem, né? Então, cada situação, ela tem um plano terapêutico singular para cada história de vida, para cada
pessoa que, né, comparece no consultório, a gente faz uma orientação a partir das queixas que esta pessoa faz, e o idoso ele nunca está sozinho, né? Ele tem sempre a família. Sim. Então a gente faz também todo o processo de orientação familiar, para que possa haver melhora na rotina diária, com hábitos saudáveis, com o intuito da promoção da saúde. O comprometimento da família é muito importante nesse momento. Muito importante, muito importante. A gente normalmente orienta a família, orienta os funcionários, né? Que às vezes eu trabalho com adultos saudáveis, idosos saudáveis e adultos e idosos já com algum comprometimento, com alguma demência ou com alguma doença já instalada. Então, assim, nas duas causas é muito importante que a gente trabalhe essa orientação familiar. Eu costumo falar da questão da corresponsabilidade. Isso é extremamente importante, porque a pessoa ela comparece para fazer um tratamento, ela também tem que ser responsável pelo tratamento, né? Então, assim, eu enquanto terapeuta, definindo esse papel de orientação, né, da assistência, a família correspondendo também a essa colaboração nesse processo e o próprio paciente desejando a melhora, né? Então, assim, não tem como dar errado. A terapia ocupacional é muito concreta, né? Ela trabalha com atividade de vida diária, atividade instrumental de vida diária para o bem comum. Então, ela normalmente funciona. É verdade. Muitos pacientes idosos, hoje a gente percebe que eles estão ficando muito dentro de casa. Deve ter alguns motivos, claro, a segurança pública, dentre vários outros que a gente pode citar por aqui. Existe algo para tirar esses pacientes de casa e devolvê-los a uma atividade física, devolvê-los a alguma atividade social? E como você tem trabalhado isso lá no teu consultório? Essa é a ideia. A gente começou a perceber que chegavam na clínica muitos pacientes com um processo depressivo, né? Nesse processo de desenvolvimento, né, com relação à pessoa idosa, tem muitos ganhos, porque a gente vive muito, então a gente ganha muito, mas a gente também perde muito. Sim. Né? Então começam a ter o quê? Perdas afetivas, perdas sociais, às vezes uma aposentadoria, perda de poder social. Sim. Mesmo, né? E aí a pessoa começa a ficar num vazio e não mais se reconhecer, né? E aí tem que ressignificar o sentido de vida. Então isso é muito importante, né? Então quando eles chegam na clínica, muitas vezes eles estão com um diagnóstico, ou com uma hipótese de diagnóstico, ou com uma demência, ou com um processo depressivo. Eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo, ok? Ok. Você que está em casa nos acompanhando, nós voltamos já. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Bem Viver é um estúdio diferente das academias convencionais. Aqui você encontra a evolução do treinamento funcional, com 100% de bom atendimento e orientação. Treino diferente a cada dia, com método dinâmico, prazeroso e nada enjoativo. Além de todas essas comodidades, temos também pilates, nutrição esportiva e estética. E são muitos os benefícios de se treinar na Bem Viver. Por exemplo, você vai desenvolver uma vida mais saudável e ativa, além de emagrecimento, força, resistência, agilidade e muito mais. Estamos de volta e hoje recebendo a terapeuta ocupacional Maria Clara da Silveira e hoje também falando sobre envelhecimento ativo e qualidade de vida. Maria Clara, se você tivesse que ressaltar uma situação que implicaria em grande prejuízo ao idoso, qual seria essa situação?
Ao meu ver, a queda. Porque a queda ela é um evento desastroso para a pessoa idosa. Por que ela é um evento desastroso? Porque ela é um evento desastroso para a pessoa, para a família e para a sociedade. Então, assim, a prevenção de quedas é um assunto que eu acho que a gente deve conversar bastante na nossa família, na nossa comunidade, a gente ser um agente multiplicador das formas de prevenir a queda. Porque hoje a gente acredita que, dependendo da queda e do evento, né, de uma fratura de fêmur, e mesmo dessa grandiosidade da situação, deste evento, pode ter 50% de morte, né, dos pacientes virem a óbito, o índice alto de internação por queda e a própria limitação física depois, né. Se o idoso cai e depois ele volta à rotina normal, ele tem um prejuízo a nível de saúde mental, quer dizer, uma alteração psíquica importante, porque fica um medo, né, muito grande. A capacidade funcional fica sempre mais limitada, né, porque assim, além do medo, de fato exige uma necessidade maior, né, de alteração funcional. Então, assim, é muito importante que a gente preocupe e oriente o idoso a prevenir a queda. Quais são as medidas que você tem para poder fazer essa prevenção? Orientação, atenção no trânsito, não fazer duas coisas de cada vez. É muito importante o idoso entender a sua limitação. A limitação do idoso, ela não é uma coisa negativa, né? É um processo no desenvolvimento. Então, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, cada um tem a sua peculiaridade. Então, assim, a pessoa idosa, ela tem que entender os limites, né? Então, não dá para fazer duas coisas de uma vez, carregar um monte de sacola de uma vez, ficar num ambiente sem iluminação, né? Não ter atenção nas atividades que está fazendo, evitar subir em escada, né? E assim, a gente tem que entender e se preservar, porque assim, é um evento desastroso. Então, assim, prevenir quedas, para mim, é uma das consequências. Você me perguntou assim, o que causa maior dano e prejuízo para o idoso? Perfeito. É a queda. Dentro, né? Então, assim, a iluminação, observar, né, a parte de acuidade visual, auditiva, porque vão tendo perdas sensoriais, né? Então, se a gente não se der conta disso, de ter mais atenção, concentração, essas percepções, né? Evitar tapete na casa. Em casa, algumas alterações. Algumas alterações na casa. A noção de ordem para o idoso ela é muito importante em todos os sentidos. Você né? tirou da minha boca a próxima pergunta. Em casa, o que dá para fazer para adaptar? Não só tirar o tapete, mas alguma coisa no banheiro, às vezes, alguma coisa ali no quarto. Que dê poder a organização do espaço. Organização do espaço, né? Eu acho que é o mais importante. Né? Animal, às vezes eles tropeçam no animal, tropeçam no tapete. A iluminação, às vezes eles ficam com as luzes apagadas. Então, assim, é muito importante ter, né, a claridade e a casa o mais organizada e com menos objetos possíveis, né, atrapalhando o acesso. O idoso acaba passando por um processo educacional, né? Se você educa o idoso e não só informa, tem uma diferença entre informar e educar. A gente trabalha com dado concreto de realidade, sempre. Então, assim, o terapeuta ocupacional, ele tem uma função até de visita domiciliar para melhora não só da função, quanto a melhora da estrutura física da casa, né, do paciente. Especialmente se ele teve, às vezes, alguma alteração neurológica, um AVC, que vai causar uma limitação maior, né? Então, assim, a gente faz todo o processo de orientação funcional, às vezes até para o uso de um andador, de uma cadeira de rodas, ou até mesmo para ele se locomover de uma forma mais tranquila. Nem em casa. Qualidade de vida e autoestima, ganhos e perdas. O que você tem a falar sobre isso pra gente? A gente tem que saber envelhecer. Eu acho que isso, para mim, é muito importante. A questão da autoestima, eu acho que ela é essencial, porque conforme eu vou vivendo, se eu ressignifico ou dou sentido para a minha vida, né? Isso é muito mais fácil para eu lidar com as minhas perdas no envelhecimento, né? Porque existem as perdas afetivas, que são reais, as perdas sociais, que a gente já falou, que são reais, né? E aí,
para que eu possa não ter uma autoestima baixa na minha velhice, né? Porque é muito difícil também se lidar com um idoso que comece a sempre ser reclamão, né? A gente sempre fala assim, nossa, mas idoso ficou ranzinza. E não tem necessidade disso, né? Eu posso ser um idoso com a minha capacidade funcional, dentro das minhas limitações, avaliar aquilo que eu tenho de potencialidade, né? E essa é a ideia, né? Então, assim, trabalhar a autoestima. Eu acho que a gente tem sempre que se consultar, né? Quando eu me consulto, quando eu avalio quem eu sou, o que eu quero para mim, qual que é meu desejo, o que é fruto de prazer, o que eu gosto, né? Eu vou ter uma vida mais prazerosa, eu vou realizar coisas com mais eficiência, né? E vou conseguir conviver melhor, né, com esse entorno. Isso vale também para aquela pessoa que tem, por exemplo, a preocupação do processo do envelhecimento. Ela ainda não chegou na terceira idade, mas já está com medo. Já está preocupada quando chegar lá. Né? Vale para essa pessoa também. Principalmente. Porque, assim, se a gente começar a tirar a questão do envelhecimento como uma coisa ruim, eu sou fã, né, do envelhecimento. Porque eu acho assim, hoje, se você considera que com 60 anos você é uma pessoa idosa, gente, não é, você tem 59 hoje, amanhã você tem 60, e você já ficou idoso. Que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Mas não vai mudar, porque pelo contrário, vai melhorar, porque hoje tem muitos ganhos. Porque hoje uma pessoa com 60 anos, ela está muito ativa. Muito ativa. Sim. Ela está trabalhando, ela está dirigindo, ela está viajando, né? Praticando esportes, convivendo, indo para um cinema. Né? Então, assim, a ideia do ser velho, né, ela está muito diferente do que era o ser velho antigamente. Não existe mais isso. Né? Então, hoje é a pessoa idosa, não é nem mais o idoso. Por quê? Porque é uma pessoa. Né? Então, acho que isso que é importante. Então, quais as vantagens, né, da pessoa idosa? Com 60 anos, ela paga 50% num monte de lugar, no cinema, ela pode passear à vontade. Então, assim, tem muitos ganhos. Então, acho que a gente tem que começar a envelhecer, viver, né, porque desde que a gente nasce, a gente está envelhecendo, né, entendendo que é um processo natural da vida. Então, isso é muito rico, não é ruim, né? Perfeitamente. Eu falo que a outra opção é pior, né? Verdade. Quem não envelhece. Eu vou fazer a pergunta agora, mas você responde depois do intervalo, ok? Quais os resultados são esperados investindo no envelhecimento ativo, saudável e feliz? E você que está nos acompanhando, nós voltamos já já. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Estamos de volta e a pergunta que eu fiz para Maria Clara antes de a gente sair para o intervalo, né? Quais os resultados são esperados investindo no envelhecimento ativo, saudável e feliz? E como a terapia ocupacional vem atuando nesse aspecto? Eu vejo que os resultados esperados é a diminuição das doenças crônicas, né? Então, quais são as doenças que acometem mais os idosos, né? Diabetes, hipertensão, as doenças neurológicas, as doenças cardiovasculares, né? Então, assim, quando você trabalha em envelhecimento ativo, você promove saúde. E aí, ao promover saúde, você trabalha todo o processo de orientação para que aquela pessoa, para aquele indivíduo possa envelhecer de uma maneira mais ativa, mais saudável, mais feliz. A terapia ocupacional, ela tem como objetivo o resgate da capacidade funcional.
Então, assim, ele pode, ele é capaz, existe uma capacidade que é dele, independente da limitação que ele tenha. Então, o que nós vamos trabalhar de resgate de potencialidades, né? Então, o indivíduo pode ter tido um AVC que deu a ele uma limitação física de algum membro, mas o que ele pode fazer com o restante do corpo? O que ficou de saudável, né? Então, assim, esse resgate da autoestima, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Porque é o resgate da capacidade funcional, né, do indivíduo, da autonomia. Porque uma coisa muito interessante, que eu gosto muito de falar, é assim, qual que é a diferença da dependência e da autonomia? Não é a mesma coisa, né? Da falta de autonomia. Porque às vezes o paciente ele está dependente, né? Mas ele tem autonomia, ele tem direito de escolha. Não, eu não quero comer isso, eu quero comer aquilo, eu não quero vestir essa roupa, eu quero vestir essa roupa, eu não gosto dessa cor, eu gosto dessa cor, né? Então isso é desejo. Então eu acho que assim, você dá para o paciente, né, devolver, né, a ele essa autonomia, eu acho que é muito importante, né? E isso faz todo sentido para que ele possa resgatar o sentido da vida, né? Eu acho que e trabalhar sentido de vida é muito rico em qualquer processo, né? Eu não posso pensar na finitude, né? Cada vez que estou mais velha, eu estou mais perto da morte. Eu tenho que pensar assim, o que me resta e o que me resta que eu possa ser feliz, o que eu posso fazer, né? Aonde eu posso me apegar, né? Então, assim, tem neto, tem filho, tem viagens, tem memórias afetivas, né? Então, assim, trabalhar em cima desse trabalho de resgate de função. Okay. Lá na clínica, né, nos grupos de convivência e também na estimulação cognitiva, como é realizado o trabalho lá? A gente tem grupos, eu fiz uma especialização em São Paulo, né, com a Maria Cristina Nauati, e a gente trouxe para a Franca esse trabalho, que é o trabalho de estimulação cognitiva para adultos saudáveis. Por quê? Sempre chega na clínica as pessoas que já estão com uma demência instalada, né? E aí eu pensava, 32 anos de formado, o tempo inteiro eu estou trabalhando com as pessoas que já estão com uma patologia instalada e às vezes até num processo mais avançado, porque até que a família aceita que esquecer é do idoso, sim, e às vezes não é, e aí já não pensar que pode ser, né, o início de uma demência, então às vezes demora para chegar. E a estimulação cognitiva, ela já é comprovada, né, que ela causa um espessamento cortical e ela reduz a atrofia cerebral. Então isso significa que melhora, então eu otimizo o processo de desenvolvimento da demência, não é uma cura. Mas eu melhoro, né, eu tenho um processo maior de possibilidade que esse idoso fique bem, né? E isso é muito bom, não só para o idoso, quanto para a rede de pessoas que está no entorno dele, né? Quanto mais ativo a pessoa tiver, menos dependente ele vai ser de tudo, né? De tomar um banho, de se vestir, de se alimentar, enfim. Então, assim, a ideia dos grupos da clínica é trabalhar com adultos saudáveis também. Então, tem um grupo específico para adultos saudáveis. Adultos saudáveis somos nós, né? Que começamos a ver alguns atos falhos nas nossas ações, uma perda de memória, não sei onde eu deixei minha chave, e aí, assim, não quero envelhecer e nem potencializar isso, né? Então, vamos para lá, e aí a gente trabalha um grupo com processos de estimulação cognitiva. Primeiro a gente faz uma avaliação com um teste validado mundialmente, que é o Addenbrooke, que a gente usa na clínica, que vai avaliar como que você está hoje. Após 6 meses a gente reavalia. E aí você vê que tem uma melhora cognitiva considerável. Isso, cientificamente, a gente tem feito isso ótimo. E tem sido muito bom. Então é uma avaliação, a gente tem essa avaliação. E porque também promove a convivência. O grupo ele não é competitivo, Eduardo, isso tem que ficar muito claro. Então, assim, eu vou estar trabalhando aquilo que eu tenho de potencial, a pessoa que está do meu lado vai estar trabalhando aquilo que ela tem de potencial também, e a gente juntas, né? Nós juntos vamos formar um grupo de convivência, um grupo de alegria, de socialização. E aí é muito bacana porque esse grupo já cria um vínculo afetivo, né? Então, vamos fazer uma visita na Casa da Cultura. E a gente vai fazer uma visita na Casa da Cultura. Aí em frente tem uma casa de chá. A gente atravessa a rua e vai tomar chá. Sabe assim? Aí a gente resolve que a gente gostaria de imaginar uma moradia para idosos. Né? Onde será que a gente quer, né, morar quando a gente envelhecer, né?
E aí a gente vai para um hotel um fim de semana, de verdade. Você consegue extrapolar o ambiente da clínica. Vamos. Saiu O pessoal do... topa, a gente vai. E tem sido muito bacana. Aí passamos um final de semana em Vinhedo. Entendi. Né, de verdade. E aí sentimos como que é isso. É isso que você deseja para você, né? Então, assim, a gente sempre conversa. E por isso que ele é terapêutico. Né? Porque a gente começa a trabalhar também o esgotamento das angústias, né? Então, como é que vai ser quando eu envelhecer? Será que eu vou ficar sozinho? Com quem é que eu vou ficar? E aí quando a gente tem uma pessoa que a gente possa conversar, né? E poder falar das nossas angústias, né? Isso é muito terapêutico. Muito. Né? E alivia, e resgata a alegria mesmo. Né? Com certeza. A terapia ocupacional, ela acha que a espiritualidade, ela colabora para um bom desenvolvimento do idoso e também para o tratamento do idoso? Sim. Eu entendo que assim, não existe uma prática clínica que precise excluir a espiritualidade. A gente trabalha na clínica em cima de um tripé, de fato, orgânico, emocional e espiritual. Né? A espiritualidade dentro daquilo que é a essência da alma, não da religiosidade. Né? E hoje, na última década, eu fui para um congresso final de semana passada, tem mais de 300 artigos escritos. Mais de 300. Artigos escritos, abordando o tema. Então, hoje, a saúde, a ciência e a espiritualidade, elas estão caminhando juntas, né? E no cuidado paliativo, né, 91% dos pacientes, foi dito no congresso, né, querem receber alguma orientação conforto, né, que eles falam, espiritual, né? Antigamente, eles estavam dividindo o que era a saúde mental e a saúde do corpo. Hoje, a gente trabalha com a integralidade. A integralidade em todos os sentidos, né? Então, isso é Maria muito Clara, importante. a gente termina por aqui. Eu queria te agradecer muito pela presença. Adorei a entrevista que você nos deu aqui. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo também está muito satisfeito. Obrigada, eu que agradeço, Eduardo. E sucesso para você. Muito obrigado por vocês também. Obrigada. E este foi o nosso programa de hoje. Eu queria agradecer ao Paulinho da Ateliê Decor, que montou todo este cenário para a gente. Queria agradecer também ao Miguel da Visuarte e à Andréia da Revista Qualitar, que está sempre nos apoiando. E você que nos acompanha pelas redes sociais, curta a nossa página, deixe seu comentário e também sua sugestão para novas entrevistas. Fiquem com Deus e até o próximo programa.